3 de agosto de 2026. Manhã. 1/4. Luz entrando pela janela, do jeito que a luz entra quando o dia começa normal. Devagar, sem urgência, sem saber o que vai encontrar. Ele não acordou. Não havia sinal de luta. Não havia desespero. Havia apenas a quietude estranha de um corpo que parou de funcionar enquanto dormia. A ausência mais silenciosa que existe, aquela que ninguém percebe no exato momento em que acontece. A equipe médica chegou. Os esforços foram intensos, do tipo que são feitos quando ainda existe a possibilidade de que esforço resolva alguma coisa. Não resolveu. O óbito foi declarado no local. 34 anos. Esse é o número que precisa ser dito devagar. Não porque seja jovem no sentido abstrato, porque é jovem no sentido específico de um atleta que estava exatamente na idade em que atletas chegam ao pico. A idade em que o corpo já acumulou experiência suficiente e ainda tem anos de capacidade física pela frente. A idade em que carreiras se definem. Na noite anterior, ele havia dormido com uma luta marcada, com um futuro que parecia sólido, concreto, merecido, com tudo que anos de trabalho constroem quando finalmente começam a se converter em resultado. De manhã, não estava mais. O esporte que ele havia escolhido é brutalmente honesto sobre o corpo humano, sobre o que ele aguenta, sobre o que ele pode fazer, sobre os limites que existem e os que podem ser ultrapassados com treino e vontade. Mas nenhum treino prepara para isso. Nenhuma vontade negocia com um coração que simplesmente para. O que esse homem deixou e o que foi roubado dele é o que esse roteiro vai contar. Alan Nascimento cresceu em São Paulo. Não na São Paulo das revistas e dos roteiros de sucesso fácil. Na São Paulo real, densa, barulhenta, que forma pessoas com uma dureza específica que só existe em quem aprendeu desde cedo que nada vem sem custo. A cidade que consome quem não tem direção e forja quem encontra uma. Ele encontrou nas artes marciais. A escolha não foi glamurosa no começo. Raramente é. Artes marciais, para um jovem de origem humilde em São Paulo, significa academia sem ar-condicionado, treino antes do trabalho ou depois, o tipo de dedicação que não aparece em nenhuma câmera porque acontece nos horários em que câmera nenhuma está apontada. Significa escolher repetição quando o mundo ao redor oferece distração. Significa acreditar num futuro que ainda não existe em nenhum papel, em nenhum contrato, em nenhuma confirmação oficial. Alan acreditou e foi ficando melhor. Do tipo de melhora que acontece quando o talento encontra disciplina, não linear, não garantida, mas consistente o suficiente para que quem estava ao redor percebesse que havia algo ali além da vontade comum. O apelido veio do corpo. Puro osso, magro, seco, sem nada sobrando. O tipo de apelido que no MMA não é insulto, é descrição técnica. Lutadores da categoria peso-mosca vivem num limite preciso entre leveza e força. E Alan habitava esse limite com uma naturalidade que levou anos para construir e que parecia de fora quase fácil. Não era. A chegada a chuteboxe Diego Lima foi um marco. Não apenas na carreira de Alan, seria um marco na carreira de qualquer lutador brasileiro. A chutebox tem uma história no MMA mundial que vai muito além do Brasil. É uma das academias mais respeitadas do planeta, responsável por formar alguns dos atletas mais importantes que o esporte já produziu. Entrar naquele ambiente significa ser avaliado por olhos que já viram muita coisa e que não se impressionam facilmente. Os olhos se impressionaram com Alan. Dentro da chutebox, ele se desenvolveu numa velocidade que confirmava o que os treinos anteriores já haviam sinalizado. A técnica foi refinada. O jogo foi construído com mais camadas. O atleta que havia chegado com potencial foi saindo com consistência, que é uma coisa completamente diferente e infinitamente mais valiosa dentro do esporte de alto rendimento. O UFC veio como consequência natural
de um processo que havia sido construído com paciência. Para um brasileiro de origem humilde, assinar com o UFC não é apenas uma conquista esportiva. É uma mudança de escala que transforma tudo. A visibilidade, o reconhecimento, a possibilidade concreta de que anos de dedicação se convertam em algo que o mundo inteiro pode ver. O UFC é a maior organização de MMA do planeta. Seus eventos chegam a audiências que os campeonatos menores nunca alcançam. Cada luta dentro do octógono do UFC é assistida por milhões de pessoas em dezenas de países. Alan Nascimento estava dentro desse mundo e estava indo bem. 4 vitórias consecutivas. Esse número precisa ser lido com o peso que tem dentro do contexto do UFC, onde qualquer sequência positiva é construída contra adversários que também chegaram até ali por mérito, que também treinaram anos para estar naquele nível, que também não perdem facilmente. 4 vitórias seguidas no UFC não é sorte, é construção. A comunidade começou a prestar atenção. Quando a luta foi marcada nos Estados Unidos, no mesmo evento em que Charles do Bronx estaria presente, o nível de visibilidade subiu de uma forma que poucos atletas brasileiros experimentam no começo de carreira. Charles Oliveira é um dos lutadores brasileiros mais conhecidos do mundo, ex-campeão do UFC, uma figura que carrega consigo uma atenção global que contamina positivamente tudo ao redor. Estar no mesmo card que ele não é detalhe logístico. É sinal de onde a organização via Alan dentro da hierarquia do esporte. Era o salto. O tipo de oportunidade que atletas constroem durante anos sem ter certeza de que vai chegar, e que, quando chega, confirma que o caminho havia sido o certo desde o início. Na véspera de 3 de agosto de 2026, Alan Nascimento tinha 34 anos, 4 vitórias seguidas, uma luta marcada nos Estados Unidos e um futuro que parecia, finalmente, proporcional ao que havia sido investido para construí-lo. Foi dormir. Não acordou. A nota saiu no mesmo dia. O UFC confirmou oficialmente a morte de Alan Nascimento na manhã de 3 de agosto de 2026. A organização declarou aparente ataque cardíaco fulminante durante o sono. Não havia sinais prévios relatados. Não havia histórico divulgado de condição cardíaca conhecida. Um coração que havia funcionado durante 34 anos, que havia suportado anos de treino intenso, de competição de alto nível, de todo o estresse fisiológico que o MMA de elite impõe sobre um corpo, parou durante a noite, sem aviso, sem negociação. A nota da organização foi direta e respeitosa. O UFC expressou condolências à família, à equipe e a todos que conheciam Alan. Reconheceu o que ele havia construído dentro da organização. Reconheceu a sequência de vitórias. Reconheceu o momento em que a carreira estava. Foram palavras oficiais, e havia dentro delas, entre o que foi dito e o que não precisava ser dito, o peso real de uma organização que havia perdido um atleta no momento mais cruel possível. O evento nos Estados Unidos foi impactado imediatamente. A luta que havia sido marcada não aconteceria. O card que havia sido construído com Alan Nascimento como parte dele precisaria ser reorganizado. A logística do esporte seguiu, porque o esporte sempre segue, mas seguiu com uma ausência que nenhuma reorganização de card consegue preencher. Ataque cardíaco fulminante durante o sono. Essa é a informação oficial. É a única informação que esse roteiro narra, porque especular além do que foi confirmado seria uma forma de desrespeito a um homem que merece precisão, não drama. A morte de Alan Nascimento não precisa de adorno. O fato em si já carrega peso suficiente para silenciar qualquer tentação de amplificação. Existe um tipo específico de perda que o esporte produz e que não tem equivalente fácil em outras áreas da vida. Não é a perda de alguém que chegou ao fim de uma trajetória. Não é a despedida de um atleta que competiu até onde o corpo permitiu e depois encerrou com dignidade.
é a interrupção, abrupta, sem preparação, sem a possibilidade de conclusão, de algo que estava no meio do caminho. Alan Nascimento tinha 34 anos. No MMA, 34 anos é uma idade específica e importante. É a idade em que lutadores da categoria peso-mosca frequentemente chegam ao seu melhor, quando a experiência acumulada em anos de competição começa a superar qualquer vantagem que atletas mais jovens possam ter em energia bruta. É a idade em que o jogo mental está no pico, em que a leitura de adversário está refinada, em que o atleta sabe exatamente o que fazer dentro do octógono, porque já viu situações suficientes para não ser surpreendido. Não é a idade em que se morre. A luta marcada nos Estados Unidos era mais do que uma luta. Era uma confirmação. O tipo de confirmação que o esporte oferece raramente e que, quando oferece, define carreiras. Estar num card de alto nível, com visibilidade global, contra um adversário que a organização havia escolhido cuidadosamente para testar o quanto Alan havia crescido. Era a pergunta que o UFC faz para os atletas que estão chegando num nível acima. Você aguenta esse próximo passo? Alan nunca vai poder responder. E essa ausência de resposta é uma das formas mais cruéis que a perda pode tomar. Não apenas o que foi, mas o que estava prestes a ser. O cinturão que estava no horizonte, não como fantasia, mas como possibilidade real, construída sobre uma sequência concreta de resultados. Os anos de carreira que ainda deveriam vir, porque 34 anos num lutador que está em ascensão não é chegada. É meio de caminho, a luta que não vai acontecer. Essa frase precisa ser dita com o peso que tem. Porque dentro do universo das artes marciais, uma luta marcada não é um evento no calendário. É o resultado de meses de preparação, de ajuste de estratégia, de treino específico para um adversário específico, de toda a arquitetura mental e física que um atleta constrói quando tem data e nome à frente. Alan havia construído essa arquitetura, havia se preparado, havia feito tudo o que um lutador faz quando está pronto para o próximo nível. E o próximo nível não vai existir. Existe uma crueldade particular no timing dessa morte que não pode ser ignorada. Não para dramatizar, mas para ser honesto sobre o que foi perdido. Se Alan Nascimento tivesse morrido no início da carreira, a perda seria de potencial. Se tivesse morrido depois de anos de competição no topo, a perda seria de legado consolidado. Ele morreu exatamente no intervalo entre os dois, quando o potencial já havia se convertido em resultado, mas o legado ainda estava sendo escrito. Quando havia provas concretas do que ele era capaz, mas o capítulo mais importante ainda não havia sido contado. Esse é o timing mais cruel que existe. A notícia chegou nas primeiras horas da manhã e o mundo do MMA parou. Não de forma figurada. De forma literal, as redes sociais do esporte, que habitualmente funcionam com o ruído constante de provocações, análises e especulações sobre próximas lutas, silenciaram para dar espaço a um único assunto: Alan Nascimento, puro osso, 34 anos. A Chutebox Diego Lima foi uma das primeiras a se manifestar. A academia que havia formado Alan, que havia refinado o atleta que ele se tornou, que havia apostado nele quando a aposta ainda era uma hipótese, expressou uma dor que vai além do institucional. Academias de MMA têm uma qualidade de vínculo que pessoas de fora do esporte raramente compreendem completamente. O treino diário, a proximidade física, o compartilhamento de um objetivo comum que exige vulnerabilidade real, isso cria laços que não são apenas profissionais. A Chutebox havia perdido um dos seus. Charles Oliveira, do Bronx, que estaria no mesmo evento que Alan, se manifestou. Outros atletas brasileiros do UFC se manifestaram. Lutadores de outras organizações se manifestaram. O luto atravessou as fronteiras naturais de rivalidade que existem dentro do esporte. Porque a morte de um atleta jovem, no auge,
É uma das poucas coisas que dissolve essas fronteiras completamente. Os fãs que haviam acompanhado a sequência de 4 vitórias, que haviam apostado em Alan antes que o mundo maior prestasse atenção, que haviam estado lá nos começos, quando o nome ainda não era conhecido fora dos círculos específicos do MMA brasileiro, responderam com uma intensidade que revelava o quanto esse atleta havia construído de vínculo real com quem o acompanhava. Puro Osso havia sido adotado, não apenas como atleta para torcer, como representação de algo que o esporte produz quando funciona da forma mais honesta. O cara que chegou pelo caminho mais difícil, que não tinha atalho disponível, que construiu cada vitória sobre a anterior com a consistência de quem sabe que consistência é a única moeda que o esporte aceita de verdade. Esse cara havia ido embora, e o MMA brasileiro, que já havia perdido atletas ao longo da sua história, que conhece a fragilidade do corpo humano melhor do que a maioria dos esportes, sentiu essa perda com uma especificidade que vai durar. Não pelo que Alan Nascimento havia conquistado, pelo que estava prestes a conquistar. O apelido era Puro Osso, mas o nome era Alan Nascimento. Essa distinção importa, não como detalhe protocolar, mas como ato de respeito. Porque apelidos no MMA cumprem uma função específica. Criam personagem, criam marca, criam a identidade pública que o esporte comercializa. E Puro Osso era um bom apelido. Descrevia algo real sobre o atleta, sobre o corpo, sobre a forma como ele habitava a categoria. Mas por trás do apelido havia um homem. Um homem que havia escolhido um dos caminhos mais difíceis que existem dentro do esporte brasileiro. Não o futebol, que tem estrutura, que tem academia, que tem um sistema inteiro construído para identificar e desenvolver talento desde a infância. As artes marciais, que exigem que o atleta construa quase tudo por conta própria, que encontre o caminho sem mapa, que acredite no processo antes que o processo produza qualquer resultado visível. Alan acreditou. Por anos, antes do UFC, antes da Chute Boxe, antes das 4 vitórias consecutivas que fizeram o mundo prestar atenção, havia treino. Havia a repetição diária de quem não sabe quando o esforço vai se converter em oportunidade, mas sabe que parar garante que não vai. Havia a construção silenciosa de uma carreira que o Brasil amplo ainda não conhecia, mas que estava sendo erguida com precisão. 34 anos. Uma equipe que o formou. Companheiros que treinaram ao lado dele, que conheciam o atleta e o homem. Porque dentro de uma academia de MMA, essas duas coisas nunca ficam completamente separadas. Fãs que haviam apostado nele antes que a aposta fosse óbvia. Uma luta marcada, que era a confirmação de tudo que havia sido construído. E um coração que parou durante o sono, na noite de 2 de agosto de 2026, sem aviso, sem negociação, sem a possibilidade de despedida. Não há manifesto possível contra isso. Não há narrativa de superação. Não há lição a extrair. Não há forma de transformar essa morte em algo que faça sentido dentro de uma estrutura conhecida. Um coração parou. Um atleta de 34 anos, no auge, com futuro garantido, não acordou. O que resta é o peso dessa ausência. A luta que não vai acontecer. O cinturão que estava no horizonte e que agora é apenas uma possibilidade que o tempo encerrou antes do prazo. Os anos de carreira que deveriam ainda existir e que não vão existir. E o nome? Alan Nascimento. Não apenas Puro Osso. Não apenas o lutador do UFC com 4 vitórias seguidas. Não apenas o atleta da Chute Boxe, Diego Lima, que estava prestes a dar o maior salto da carreira. Um homem que lutou até o último dia, que merece ser lembrado pelo que foi e pelo que, com 34 anos e tudo à sua frente, nunca vai poder ser. Descanse, Alan.